100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Quem fuma 200 baseados? Quem fuma 200 baseados? Se eu quiser fumar, eu fumo. Quem fuma 200 baseados? Se eu quiser fumar, eu fumo. 200 baseados? Fumo. Quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Se eu quiser fumar, eu fumo. Quem fuma? Freiras. Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Quem fuma? Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Freiras. Quem fuma? Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Quem fuma? As freirinhas fazem. Fumei 200 baseado. Do fininho, verdinho, não fumo do prensado. Tão de piada no plenário? Deixava, enrola, aperta esse mato. Existe cura nesse saco, mas o Estado me fode, é por isso que eu chapo. E eu vou rezando, deputado, para Santa Maria Joana dos 200 baseado. Você fuma ainda? Escondido no banheiro. Você fuma ainda? Escondido no banheiro. Quem fuma? Escondido no banheiro. Quem fuma? Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. De setembro, 7h01 da manhã, quem fuma? Pedro Falcão. 200 baseados. Quem fuma? Se você fuma 200 baseados, problema seu, né? Cada qual com os seus problemas, né? Se eu quiser fumar, eu fumo. É muito bom, né? Amanda Magalhães. Amanda Magalhães é uma atriz, artista, multi-instrumentista. Tá sempre fazendo algumas paródias aí. Aliás, quem quiser segui-la nas redes, ela tá por aí, né? Lá no Instagram, principalmente. Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Twitch, o que mais? Instagram, mas principalmente no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL, também no canal do Leandro Demore. Então, se você quiser, por gentileza, chega até lá, siga os canais, ativa o sininho, aquela coisa toda para ser avisado. Mas lembrando sempre que o ICL vai amanhã toda com vocês aqui neste mesmo link. Então, quando terminar este programa, fiquem por aí, não se mexam, não movam nada, apenas respirem, porque vocês não precisam mais trocar de link como tinha que fazer algum tempo atrás, né? A gente está com uma programação direto até às 11h30 da manhã. Este é o Desperta ICL ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã. Para quem está chegando agora pela primeira vez, bom dia. O que nós fazemos aqui nesse programa basicamente é ler notícia com vocês. E claro, a gente vai ler as notícias, vai dar o contexto também, vai deixá-los e deixá-las mais informados e mais espertos também, porque este programa serve para você também despertar, né? Isso aqui não é igreja, né, o Pedro Falcão? Mas a gente está em busca do despertamento. Igreja tem umas palavras meio diferentes, né? Você que frequenta a igreja, ô Falcão? Sai fora. É despertamento? Não frequenta a igreja, Falcão? Não. Que absurdo, Pedro Falcão. Gente, bom dia para quem nos acompanha também pela TVT, TV aberta em São Paulo e na Grande São Paulo. Para quem não sabe, pode nos acompanhar pela TV aberta em São Paulo e na Grande São Paulo, também na Bahia, na TV Querimurê, e também pela rádio, né? Pela Rádio Brasil Atual, também em São Paulo e Grande São Paulo. Um beijo para todo mundo que nos acompanha aí, como o bom e velho radinho, como eu sempre falo aqui, como se fosse o senhor Eduardo Moreira fazendo, né? Segurando o seu fone para o seu fone não cair. Pode segurar por aí, a gente tenta ao máximo fazer também uma audiodescrição do que a gente mostra eventualmente na nossa tela aqui. Ontem o programa, que aliás foi um programa muito bom, ontem fizemos um programa muito bom. Tem um corte do programa que está rodando pelas redes sociais. Para quem não acompanhou, eu sugiro que vocês sigam também o ICL nas redes sociais, porque ontem nós mostramos aqui a tentativa, né, na verdade, a negociação do jornal O Globo para vender reportagens para o regime do senhor assassino sanguinário Augusto Pinochet no Chile. Se você não viu isso, está documentado, inclusive. Está lá documentado. Vai lá para as redes sociais do ICL, que está lá o trecho do programa, um documento diplomático mostrando que durante a ditadura do Pinochet, o jornal O Globo fez uma negociação com a ditadura Pinochet para vender por $120 mil uma série de 20 reportagens que seriam publicadas no jornal O Globo. Para quê? Para falar bem
do ditador Augusto Pinochet, né? Aliás, o Globo, que cobra tanto a autocrítica, né? Cadê a autocrítica de não sei o quê? Não vão fazer autocrítica. Ou será que o jornal o Globo vai fazer uma autocrítica em relação a isso? Seria importante, né? O jornal o Globo fazer um editorial daqueles editoriais, né? Muito contundentes do jornal o Globo, né? Falando, olha só, erramos, né? Eu vou considerar que enquanto o jornal o Globo não se manifestar em relação a isso, o jornal o Globo segue até hoje, historicamente, achando muito bem, muito ok, muito certo e muito correto o jornal ter oferecido para uma ditadura assassina uma proposta comercial para publicar reportagem no Brasil, né? Na verdade, marketing disfarçado de reportagem, para fazer campanha positiva para o Pinochet no Brasil em troca de 120 mil dólares, né? Aliás, ontem eu pedi para o pessoal do nosso chat, a galera fica conversando muito no chat, né? Conversas paralelas ali, enquanto o programa está rodando. Quanto seria 120 mil dólares hoje, né? Hoje em dia parece pouco, né? Quanto seria hoje 120 mil dólares em relação a 120 mil dólares nos anos 70? Eu tenho certeza que é uma boa de uma grana, né? Vou dar uma chutada aí, será quanto que será, o Pedro Falcão? 1 milhão de dólares? Sei lá quanto que seria isso hoje, né? Não era pouca grana não, gente. É uma grana considerável, né? Ah, não sei, acho que mais, cara. Tipo, Será que mais? Deve ser mais, né? Colocar uma propaganda de governo. 20 reportagens. 20 reportagens? 20 reportagens. Cada uma custava tipo 6 mil dólares, mas se comprasse a pacoteira, né? Quem publica 20 reportagens? Se bem que Não, tem lá vem. Se bem que tem uma emissora aí que publicava de graça, né? Não, eu falei ontem que é o seguinte, o jornal o Globo estava tentando cobrar do Pinochet, mas poderiam ter falado pro Pinochet, inclusive, senhor Pinochet, publicaríamos de graça, inclusive, né? Assim, por questões ideológicas, né? A gente não precisaria nem estar fazendo essa negociação, mas se rolar uma beira, né? Se entrar um troco, é tanto melhor, né? É um negócio, o Pedro Falcão, é um negócio. Tá bom? Ai, ai. A imprensa brasileira, né? E seus cadáveres no armário, né? Gente, vamos lá então, ó. Notícia importante, começando o programa hoje aqui, falando do bolso de todo mundo, né? O programa de renegociação de dívidas do Desenrola do governo federal. Renegociação de dívidas de até 5 mil reais começam no fim do mês. Nós fizemos uma cobertura muito intensa sobre os programas de renegociação de dívida aqui no programa, né? Aliás, muita gente veio me agradecer, inclusive pessoalmente, né? Do que fico muito feliz, porque a mensagem está chegando nas pessoas. Eu fico extremamente feliz se alguém conseguiu renegociar uma dívida, por pequena que seja. Eu já falei isso no programa várias vezes, as pessoas se acostumam. Dívida é uma coisa que você acostuma, né? Só que dívida faz mal para a pessoa psicologicamente, a gente sabe, né? Ninguém dorme tranquilo, quer dizer, ninguém não, mas em geral as pessoas de bem, o Pedro Falcão, elas não dormem tranquilas se elas estão com dívida, né? Dívida é um negócio que atrapalha a nossa vida, né, gente? A gente tem crédito bloqueado em vários lugares, não consegue fazer muita coisa, né? Então, eu sei que às vezes é muito burocrático, esses programas do governo federal aí estão servindo muito para isso também, para tirar a camada da burocracia e dar uma resolvida na vida das pessoas, tá bom? Então, olha só, tem uma matéria lá no jornal O Globo, né? Tem outros jornais também, mas essa aqui estava na capa do Globo, vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Porque a vida é complexa mesmo, né? E segundo o Ministério da Fazenda, quase 1.000 empresas entraram no programa. As pessoas físicas com dívidas de até 5 mil reais poderão, a partir do final deste mês, participar da última fase do programa Desenrola Brasil. A Fazenda, né, o Ministério da Fazenda, espera descontos agressivos, assim como na fase inicial, quando os bancos reduziram os débitos em até 96%. Claro que isso aqui é a exceção da exceção, né? O jornal o Globo aqui escreveu os débitos, né? É engraçado que quando o Globo tem que escrever a presidenta, não escreve, né, o Pedro Falcão? Quando é a presidenta, não aparece. Quando é para escrever errado os débitos, aparece um as. Então, colegas, por favor, corrijam aí. E é a presidenta, né? Não é o presidente. Não é a presidente, né? Ao todo, 924 empresas com dívidas a receber de consumidores inadimplentes entraram no programa. Juntas,
elas representam 86% do total das dívidas de até R$5 mil com os brasileiros, segundo o Ministério da Fazenda. Gente, é muita coisa. Esses programas estão tendo muito menos repercussão do que deveria. Isso aqui é realmente um programa, né, para dar uma reduzida na transferência de renda de pobres para ricos, né? A gente está falando de renegociação de dívida com o banco, principalmente. Essa fase do programa é vista como a mais popular e o motivo central para o governo criar o Desenrola. Isso porque inclui dívidas que vão de conta de luz até fatura de cartão de crédito. O público-alvo é bem específico, pessoas físicas com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos e também aqueles consumidores inscritos no CadÚnico, né, os programas sociais lá do governo federal. Assim como na primeira fase, haverá uma plataforma onde o consumidor inadimplente terá que se inscrever para participar do programa da renegociação de dívidas. A plataforma deve estar no ar no fim da próxima semana, então fiquem de olho. Assim que a plataforma entrar no ar, eu vou comunicar todo mundo aqui no programa para a gente saber exatamente onde entrar. Além do desconto sobre o valor pago, o consumidor inadimplente poderá escolher entre pagar o valor restante à vista ou parcelado. Então você vai ter abatimento do que você deve e vai poder parcelar ainda o seu débito. O devedor poderá, com recursos próprios, ou firmar empréstimo com agente financeiro habilitado no programa para pagar a dívida. As dívidas poderão ser parceladas em até 60 meses. Não haverá necessidade de dar uma entrada, né? E os juros desse refinanciamento serão de 1,99% ao mês. Ainda é alto, tá bom? Parece pouco, mas um juro de 2% ao mês não é um juro barato não, né? Até porque é juro sobre juro, né? Então não é barato, mas obviamente se você está devendo no cartão de crédito, por exemplo, é um juro muito mais baixo do que os juros do cartão de crédito, tá bom? Então fiquem de olho nisso, eu vou avisar todo mundo aqui quando esse site do governo estiver no ar, tá bom? É um programa importante, então a gente fala aqui e fala mesmo, né? Ó, uma matéria importante lá do UOL também para todo mundo prestar atenção, né? O clima da eterna Black Friday nas farmácias brasileiras com remédios com mais de 50% de descontos o ano inteiro, segundo uma apuração do UOL, é enganoso. Os preços estão inflados e o desconto aplicado sobre eles é uma ficção. É como ganhar 50% de desconto sobre um preço que já é o dobro do real. A gente conhece, né, a Black Fraud, né, Pedro Falcão? Você sabe como é que funciona a Black Fraud? A Black Fraud é o seguinte, você está vendendo um produto a R$100 e aí vai começar a Black Friday. Aí você vai lá, aumenta o produto para 150 e depois dá um desconto de 50. Quando chega na Black Friday, o produto está custando 100 ainda, né? Não tem desconto real. Ou às vezes está mais caro do que estava antes, né? Só que fica lá o preço riscado com a etiquetinha. O UOL fez uma pesquisa em farmácias e constatou que vários produtos que estão sendo vendidos como se fossem produtos com desconto estão, na verdade, com o preço igual estavam antes ou maiores. Eu, obviamente, não vou ler todos aqui, tá bom? Mas o UOL dá vários exemplos aí de medicamentos que são muito consumidos no Brasil, né? Por exemplo, em 4 das maiores redes do país, a Losartana, que é um dos produtos que é usado para controlar a pressão, quem tem problema de pressão sabe, né? Que é um dos produtos mais vendidos no Brasil. Em 4 das maiores redes do país, o preço cheio desse genérico em agosto era de R$24. Agora, durante a Black Fraud, continua no mesmo valor. Só que tem a tarjinha lá e o negócio do desconto do lado. É falso, né? O preço está falsamente em desconto. Todas ofereciam descontos que variavam de 63% a 68%. Ao final, o produto custava de R$ 7,81 a R$ 9,05, tá? Então, ó, as farmácias não estão dando esses descontos de verdade porque os R$24 não são o preço real que considera os custos de compra da indústria. Então é isso que eu falei, a farmácia vai lá, aumenta o preço, dá um desconto falso e você parece que está se dando bem, né? Se dando bem não, tá comprando remédio, né? Ninguém está se dando bem para comprar remédio, né? E na verdade é falso. Tem vários exemplos de várias farmácias aqui, ó. Ultra Farma, Farmácia Preço Popular, Drogaria São Paulo, que mais? Ultra Farma de novo, Pague Menos, Panvel, olha aqui, ó, drogarias Panvel, Drogazil, então várias farmácias que estão aí em todas as esquinas, né? O Brasil virou a República Federativa da Farmácia, né?
Toda esquina que a gente olha, eu toda vez que vejo um prédio uma casa antiga sendo demolida, eu já sei que vai ser construída ali, né, o Pedro Falcão? A farmácia, não tenha dúvida disso. Ultrafarma, então tá tudo aqui, ó. Deem uma olhada lá na capa do UOL, a reportagem é da Amanda Rossi para vocês pegarem inclusive os preços para não cair no preço errado e para denunciar. Pode denunciar também, tá? Para o PROCON, para a Secretaria de Defesa do Consumidor, até para o Ministério Público da sua cidade, pode ir atrás disso. A matéria está lá na capa do UOL de hoje. Uber é condenado a pagar R$1 bilhão e contratar todos os motoristas do Brasil. Isso aqui é uma decisão histórica. Eu não sei se vai ficar assim, porque nós estamos falando das maiores empresas da história do capitalismo. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? A Uber, as que têm ainda imagem de fofinha até hoje, né? Google, Facebook, etc e tal, são as empresas de maior sucesso da história do capitalismo. A Uber, pra vocês terem uma ideia, a Uber tem cerca de 20 mil funcionários e ela gerencia a vida de mais de 5 milhões de pessoas que são seus motoristas ao redor do mundo, tá? Então é uma empresa extremamente eficiente do ponto de vista do capitalismo. A gente usa a palavra eficiente muitas vezes como se fosse um predicado, né, uma coisa positiva, né? Eficiência pode ser para o mal também, né, gente? A Uber é uma empresa eficiente do mal, tá bom? 20 mil funcionários é o que tem uma empresa aí, sei lá, uma empresa que produz calçados. Uma empresa média da indústria calçadista deve ter 20 mil funcionários. Parece muito, né? Nossa, gera 20 mil empregos. 20 mil empregos para gerenciar uma empresa do tamanho da Uber, gente, é nada. É absurdamente baixo o nível de empregabilidade dessas empresas. E agora, uma decisão no Brasil, a Uber foi condenada na quinta-feira a pagar uma indenização de R$1 bilhão e contratar formalmente todos os motoristas vinculados ao aplicativo. A decisão é do TRT2, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A empresa informa, claro, que vai recorrer e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. O que diz a sentença, a Justiça entendeu que a empresa se omitiu em relação a obrigações ao não contratar motoristas. Para Maurício Pereira Simões, o juiz da vara, né? A Uber realizou atos planejados para não cumprir a legislação do trabalho. O TRT2 determina que 10% do valor da multa seja encaminhado para associações de motoristas por aplicativos. A maior parte da indenização vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para o magistrado, o valor cobrado da Uber é irrisório. Simões considerou que a empresa faturou 76 bilhões de reais com mais de 6 bilhões de viagens realizadas no Brasil entre 2014 e 2021, estimando uma arrecadação total de 100 bilhões da companhia só no Brasil, hein? Só no Brasil. Isso aqui não é no mundo não, tá bom? Só no Brasil. A arrecadação estimada pelo juiz de 2014 a 2021 do Uber foi de 100 bi. O valor da multa, portanto, essa matemática é fácil de fazer, né? 1% do que o Uber arrecadou no Brasil durante o período. Mesmo assim, obviamente, a Uber vai espernear. Eu não sei se isso aqui vai se manter em pé, tá? Veremos o que vai acontecer. Agora, eu tenho ouvido cada vez mais motoristas de Uber. Até essa semana eu fui pegar um Uber. Eu uso a Uber só em casos de extrema necessidade. Essa semana eu tive que usar. E aí, o motorista pediu se eu podia... na Uber tem como você dar uma gorjeta pro motorista, né? Dar um dinheiro a mais. Ele falou, cara, você pode pagar X a mais aqui para essa corrida e tal. Eu falei, posso, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Vamos lá. A gente acertou ali pelo aplicativo, beleza, e depois eu fiz a gorjeta. Aí o cara fez uma corrida para mim, uma cidade que não era uma cidade muito grande, mas uma corrida do hotel até o aeroporto. Ele falou para mim, sabe quanto é que eu vou ganhar nessa corrida que eu tô te levando para o aeroporto? R$9. 9 mangos, tá? E aí falou, cara, isso aqui virou... os caras fizeram uma imensa ratoeira. O que eles fizeram no começo para captar motoristas? Você recebia no seu aplicativo mensagens. Faça 20 corridas hoje e ganhe R$500 de bônus, né? Ou faça X corridas na semana e ganhe R$1.000 de bônus. Então você foi jogando gente lá para dentro. O que aconteceu? Matou a concorrência também. No Brasil tinha outras empresas que faziam, né? Agora tem algumas regionais que estão rodando, né? Mas no Brasil eu me lembro que numa determinada época eu usava a Cabify, que era uma empresa que não roda mais no Brasil, então posso falar o nome seguramente, porque os motoristas me diziam que a Cabify pagava melhor.
Aí eu, beleza, vou usar a Cabify. Agora os motoristas estão falando que tem outras empresas que pagam melhor, aí eu estou baixando esses outros aplicativos para ver como funciona também. Então, assim, realmente espremeu essa galera, né? E essa galera se encontra agora, muitos dos motoristas, com um carro financiado que a pessoa pegou para rodar na Uber, não tem saída, não tem o que fazer. E a gente viu essa semana, inclusive, um bilionário aí, a gente não rodou esse vídeo, vou rodar na segunda-feira, reforçando a ideia de que para o mercado, para esse mercado de uberização da economia, de plataformas, né, o mundo precisa aumentar o desemprego. O desemprego estando muito baixo é ruim para os negócios. Então, claramente, a gente vê uma grande força aí para manter as pessoas desempregadas, para que elas tenham que recorrer para Uber, para iFood, para não sei o quê, né? Então, eu não sei se isso aqui vai se manter, mas é uma decisão importante. Vamos lá, seguindo aqui, Bradesco acusa Americanas de fazer chicana para proteger acionistas. A petição enviada nesta quarta-feira à Justiça de São Paulo, o Bradesco acusa as Americanas de fazer a mais pura chicana. O que é chicana, Pedro Falcão? Chicana é bagunça, né? Acho que eles tinham escrito errado, tipo gincana. Não é gincana, eu também achava uma época assim. Mas depois eu fui tirar saber, como dizia minha avó, fui lá tirar saber, daí eu aprendi. Para impedir o banco de ter acesso aos documentos e comunicações de diretores e acionistas da varejista, o pedido é para que a Justiça libere o andamento de um pedido de produção de provas ajuizado pelo Bradesco contra as Americanas para descobrir os responsáveis pelo rombo de 20 bilhões nas contas da varejista. Tá errado esse número aqui, não é 20, passou de 40 e esse número tá errado faz tempo, viu, o UOL? Vamos dar uma acordada aí, tá? A não ser que alguma coisa tenha mudado da semana passada para essa, esse número de 20 bilhões que aparece na matéria é o número que apareceu na primeira semana da fraude das Americanas. Depois já se constatou outra coisa, inclusive a própria empresa admitindo. Passa de 40, né? O processo foi suspenso na quarta-feira pela juíza Andréa Galhardo Palma, a pedido das Americanas. Segundo ela, é preciso apurar melhor as relações entre o escritório VAR de Advogados, que representa o Bradesco nesse caso, e a Kroll, empresa de auditoria e investigações corporativas que atua como perita do caso. Para o Bradesco, o pedido de suspensão foi uma tentativa desleal das Americanas de tumultuar o processo e proteger os acionistas de referência da empresa. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Para vocês entenderem rapidamente, o Bradesco está movendo uma ação contra as Americanas porque o Bradesco tem até agora, né, empréstimos feitos pelas Americanas. Esses empréstimos com os bancos, por enquanto, estão congelados, as Americanas não vai pagar por enquanto, está tentando renegociar, porque o caixa das Americanas era uma fraude, como nós vimos, né? E as Americanas estão tentando ter acesso às comunicações dos executivos e também dos acionistas de referência, que eram os antigos controladores, os 3 bilionários, né, famosos, né, brasileiros, né? O senhor Lemann, o senhor Teles e o senhor Sicupira. Isso é briga de gente grande, tá bom, gente? De bancas, de escritórios, de advocacia. Isso aqui é uma briga bilionária que envolve grana mesmo, grossa. Aliás, quando eu falo, eu vou falar uma coisa rapidinho aqui para vocês entenderem como as coisas andam, né? Rolou na semana passada, e tá rolando ainda nas redes sociais, lá no micro-universo do Twitter, a grande polêmica que é o movimento negro do Brasil querer influenciar a escolha do presidente Lula para colocar uma ministra negra no STF, né? Aparentemente, uma parte da esquerda brasileira, eu não vou generalizar porque realmente é uma parte pequena, mas é uma parte barulhenta que conta inclusive com influenciadores, jornalistas e gente que tem alguma influência na esquerda aí. Aparentemente é um grande problema o movimento negro fazer, né, pleitear uma ministra negra no STF, né? Foram atrás assim da capivara de todo mundo que está envolvido nessa campanha, porque estão falando que é financiamento internacional, que tem envolvimento da CIA, que é interesse dos globalistas, que é a coisa do imperialismo, aquela coisa toda. Ou seja, carimbaram, tentaram na verdade, né, porque as pessoas não vão deixar isso acontecer e eu tô nesse bolo, né, que não vou deixar acontecer no que depender de mim. Tentaram carimbar na testa do movimento negro como sendo um grande movimento de lobby para fazer uma pressão obscura, né, com interesses econômicos e geopolíticos variados para colocar uma ministra negra no STF. Gente, não tem a ver diretamente com esse caso aqui, mas vocês entendem o nível de pressão que tem, que não está no Twitter, de grupos de pressão, de grandes bancas, de grandes setores da economia, de setores políticos organizados,
para escolher o próximo ministro do STF. Por quê? Porque casos como esse podem chegar lá. Então, tudo que se fala em relação ao movimento negro se cala em relação ao grande movimento identitário do planeta, né? Que é o movimento branco, né? O maior movimento identitário do mundo é o movimento branco, né? Então, tem parte da esquerda brasileira, inclusive, jogando lama em cima da campanha, da tentativa de influenciar o Lula em colocar uma ministra negra no STF, taxando isso de lobby, de grupos de pressão, de interesses obscuros, e estão todos caladinhos em relação ao lobby, que também é feito, só que não está no Twitter, não tem um paspalho lá do Twitter falando isso. Esse lobby é feito de outra maneira, é feito à moda antiga, né? Como faziam os homens das cavernas, né? Pra gente fazer uma brincadeira aqui. Para colocar pessoas, para escolher pessoas para o STF, que eventualmente no futuro vão responder a esse tipo de causa aqui. Que não tem absolutamente nada a ver com preocupação, se tem gente morrendo por causa da guerra às drogas, né? Se tem polícia massacrando comunidade, se tem lá gente tomando terra de quilombola, se vai querer mudar marco temporal, não sei o que. Não, é gente que está de olho nesse tipo de causa aqui. Esses lobbies existem, essa pressão está acontecendo exatamente agora. Então, como sugestão aqui, né, para essa parte da esquerda desinformada, eu vou julgar que é desinformada por enquanto, né? Eu sugiro que você se informem também sobre o grande lobby identitário brasileiro, que é o lobby identitário branco, que tem interesse em causas bilionárias, como essa aqui das americanas, por exemplo, para colocar juízes na Suprema Corte que vão avaliar essas causas depois, tá bom? Fiquem de olho que enquanto vocês ficam fazendo barulho no Twitter, tem uma turma por trás, como se diz, passando a mão na nossa, né? E a gente não tá nem vendo, tá bom? Lula embarca nessa sexta-feira para Cuba para discutir a agenda de nações emergentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nessa sexta-feira para Havana, onde participará de uma reunião de líderes do G77, grupo formado por 134 nações em desenvolvimento. Convidada, a China enviará um representante para o encontro que, na visão do governo brasileiro, ajudará a resgatar a agenda do Sul global. No sábado, Lula fará um discurso voltado para as reivindicações dos países em desenvolvimento. São exemplos a maior participação do Conselho de Segurança da ONU, a renegociação de dívidas com o FMI, e o presidente também deverá fazer críticas aos países ricos. Olha aqui os países ricos. O Globo tá difícil hoje, hein? Países ricos. Se bem que são países riscos também, né? Riscos para as democracias do mundo todo, né? Não terem cumprido o compromisso para combater o aquecimento global. A agenda de Lula também prevê uma reunião bilateral com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O país caribenho passa por uma grave crise de abastecimento de itens básicos, como alimentos, remédios e energia. Porém, como deve 520 milhões ao Brasil, está impedido de receber recursos de instituições como o BNDES. Faltou o jornal o Globo falar por que é que o país passa por uma crise de desabastecimento, né? Porque tem um negocinho chamado embargo econômico contra Cuba, perpetrado pelos Estados Unidos há 50 anos, né? Por isso, basicamente, né? Tem o gigante irmão do norte ali pressionando a minúscula ilha, né? Até que ela imploda, né? Faltou dar o contexto, é importante, né? Senão parece que é culpa do comunismo, né, o Pedro Falcão, né? Ai, olha aí, no comunismo não tem papel higiênico. Por que não tem papel higiênico em Cuba, né? Lula embarcará para Nova York no domingo, onde ficará até o dia 21. No dia 19, o presidente brasileiro fará um discurso. No dia 19, porra, o Globo, o pessoal tava apressado, né? No dia 19. Isso aqui é a matéria do jogo dos 7 erros, né? A matéria importante, a informação importante que era para estar ali do negócio do embargo não tá. Mas de 3 parágrafos tem 3 coisas erradas já. Foram os 200 baseados. Quem fuma? 200. Lula embarcará, portanto, né, dia 19, o presidente brasileiro fará na abertura da Assembleia Geral da ONU o discurso tradicional. O Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU em Nova York, né? Vai reforçar sua pauta de combate à fome, redução das desigualdades, do clima e também reforma no Conselho de Segurança da ONU. E o Lula também deve se encontrar lá nos Estados Unidos com o João Biden, né? John Biden. Muito bem. Aliás, a Embaixada de Cuba está com redes sociais novas, né? Cuba voltou ao radar do Brasil, né? Importante, né? Então, podem seguir as redes sociais da Embaixada lá, que voltou a ser atuante depois de anos e anos e anos
o Brasil fazendo de conta que Cuba não existia, né? Saiu pesquisa IPESP de ontem, governo Lula tem aprovação de 55%, apoio à gestão do petista, do Lula, cresceu 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento de julho. Vamos aqui rapidamente para os números. O Lula tem aprovação maior entre moradores do Nordeste, 65%, brasileiros que possuem até um ensino fundamental, 60%, aqueles com renda de até 2 salários mínimos, 59%, mulheres, 59%, e pessoas entre 25 e 44 anos, 59%. Portanto, as pessoas que mais apoiam o Lula nesse corte aí demográfico, né, da pesquisa IPESP, são mulheres, jovens, pobres ou de classe média baixa que vivem no Nordeste. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, né? Se você quiser agradecer alguém na sexta-feira, hoje, então, ô Pedro Falcão, você tem que agradecer a essas mulheres, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque foram elas, basicamente, que foram decisivas para derrotar o Bolsonaro na eleição do ano passado, né? Pra gente lembrar. Sobre as áreas que deveriam ser prioritárias para o governo, 29% dos entrevistados citam a saúde, outros 27% mencionam emprego e renda e 17% educação. Muito bem, vamos seguir aqui que tem bastante coisa hoje. Coronel com cargo no Comando Militar do Leste recebeu pagamentos para intermediar a liberação de compra fraudulenta de coletes para intervenção no Rio de Janeiro. Esse aqui é o caso do general Braga Neto. A investigação da Polícia Federal sobre a compra fraudulenta de coletes balísticos pelo Gabinete da Intervenção Federal já conseguiu identificar um militar com cargo público que recebeu dinheiro para reverter a suspensão do processo de aquisição do produto. Trata-se do coronel do Exército Robson Queiroz Mota, que apesar de estar na reserva remunerada, foi nomeado assessor do chefe de gabinete do Comando Militar do Leste na época das compras dos coletes. Segundo a Polícia Federal, enquanto estava no cargo, Queiroz recebeu R$25 mil através de sua empresa, a RQM Consultoria, para fazer lobby para a compra dos coletes. Até agora, o pagamento feito a Queiroz foi o único identificado na investigação da PF sobre a compra dos coletes. O coronel trabalhou no Comando Militar do Leste como assessor de março de 2017 até novembro de 2019. Esse aqui é o caso... Cadê o Braga Neto na notícia aqui? Ei? Sumiu o Braga Neto, gente. Cadê o Braga Neto na notícia? Ah, mas não é possível. Braga. Aqui, Walter Braga Neto. Meu Deus do céu. Vamos contar quantos parágrafos demorou para aparecer o Braga Neto, Pedro Falcão. Hoje eu estou implicante com a imprensa. Será que é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, no 7º parágrafo descobrimos na notícia do Globo que esse é o caso que envolve principalmente o general Braga Neto, né? Vamos puxar mentalmente este parágrafo para cima, Pedro Falcão. Vai, Pedro Falcão. Tipo de Kidama? Isso. A gente tenta para materializar. Tipo o cara, o Homem do Rá. Você não vai saber quem é o Homem do Rá. Sabe quem que é o Homem do Rá, Pedro Falcão? Não sabe. Não. Jovem. O jovem não sabe dessas coisas. Esse aqui é o caso que envolve o Braga Neto, que era o cara que encabeçou a intervenção no Rio de Janeiro. Esses coletes eu já falei ontem. Já em 2018 tinha uma relação do TCU mostrando que esses coletes não poderiam ter sido comprados. Esses coletes foram importados, como apontou o TCU na época, muito provavelmente de modo ilegal. Eles deveriam ter sido comprados no Brasil, porque é o que diz a lei, e foram comprados com sobrepreço, foram vendidos acima do preço que deveriam ter sido vendidos na época. O Braga Neto é, claro, o principal investigado nesse caso, está lá no 7º parágrafo, né, da matéria do Globo, mas as investigações estão avançando. Gente, vamos lá então para o que aconteceu ontem no STF. A revista Fórum aqui, para quem quiser entrar nos detalhes, tem lá as sentenças dos 3 golpistas bolsonaristas condenados até agora. Aécio Lúcio Costa, Tiago Matar e Matheus Lima Carvalho Lázaro ficarão, né, diz aqui a revista Fórum, um bom tempo na cadeia por terem tentado um golpe de Estado no Brasil em nome de Bolsonaro. Como eu falei ontem aqui, me dá 3 segundos de pena em relação a essas pessoas, porque elas são as pessoas, gente,
sacou? É aquela pessoinha que tava lá na cidade de Pirapora do não sei o que, entendeu? Isolada do mundo, muitas vezes a gente sem instrução. Eu não tô aqui, já falei ontem, ignorância em relação às leis não é desculpa para você não cumprir a lei, tá? Você não pode dirigir embriagado e quando pego pela polícia falar que não sabia que não podia, tá bom? Não é isso que eu tô falando aqui, absolutamente. E também eu não tô falando aqui, porque eu não sei, se essas pessoas, no decorrer dessa caminhada golpista delas, elas podem ter sido avisadas por outras pessoas. Eu já fiz esse trabalho com conhecidos várias vezes. E pessoas que, no fim das contas, eu vi que as pessoas não sabiam a lei mesmo. Sabe? A pessoa defendendo, assim, então não pode ir para frente do quartel pedir para os militares fazerem uma intervenção. Não pode. Mas por que não pode? Eu já falei com gente instruída, inclusive, né? O popular cidadão com 3º grau completo, que, assim, não parecia que estava me mentindo, tá? Gente próxima. Eu falei, não pode, querido, assim, tem pelo menos 2 artigos que diz assim que você não pode pedir, você não pode jogar as Forças Armadas contra os demais poderes constituídos, né? Não pode conspirar para evitar que um governo eleito tome posse. Não pode conspirar e agir para paralisar as instituições, né? Não pode tentar abolir o Estado Democrático. As pessoas realmente, tem gente que não sabe disso, gente. Tem gente que acha que é beleza fazer isso. E foram também influenciadas pelo Bolsonaro nos últimos anos, que instrumentalizou a tal da bandeira da liberdade de expressão. Então isso aí é liberdade de expressão, você pode, né? Aí eu explico para a pessoa, não, veja bem, eu posso ir na frente da sua casa e ameaçar você de morte? Não pode. Por que não pode? Não é a minha liberdade de expressão? Falar, você, não sei o quê, né? E amanhã eu vou aparecer aqui, a minha liberdade de expressão. Não posso fazer isso? Não posso falar o que eu quero? Não, mas aí você está ameaçando de morte. Pois é, então assim, a liberdade de expressão ela tem um certo limite, não concordamos? Concordamos. Então as pessoas aos poucos elas entendem. Eu não descarto a possibilidade de que essas pessoas são simplesmente ignorantes, elas não sabem, não sabiam. Elas realmente foram ali lobotomizadas, instrumentalizadas por essa extrema-direita que a gente tem no Brasil, fizeram uso excessivo e sem o devido conhecimento de redes sociais, que eu venho falando isso há 1000 anos, não só eu, mas muitas pessoas. A gente precisa colocar no currículo escolar das escolas para as crianças, desde cedo, entenderem o que é uma rede social, como funciona um algoritmo, como é o fluxo de informação, como as informações são produzidas, o que é imprensa, como uma notícia é feita, isso tudo. Isso deveria ser matéria de escola. Infelizmente no Brasil não é. Em vários países do mundo é. As pessoas na escola aprendem o que é uma notícia, o que é um fato, o que é um boato, como funciona um algoritmo, como as redes sociais distribuem notícia, tudo isso. No Brasil a gente não tem. Então há aí uma ponta de escape de dizer essas pessoas são, no fundo, ignorantes, coitadas. Foram manipuladas, coitadas. Mas claro, você pode ser manipulado para cometer um crime. E quando você comete, você vai responder por ele. Ignorância não é desculpa, né? Agora, é um exemplo o que o STF está fazendo. É um exemplo. Ao contrário dos 2 ministros do Bolsonaro que estão lá, que eu não vou nem falar o nome para não estragar nossa sexta-feira, né? Que não viram nada demais. Aqueles 2 caras ali são uns inconsequentes. Porque eles não entendem, ou não querem entender, ou entendem muito bem, que se não houver punição exemplar aqui e agora em relação ao que aconteceu no Brasil em janeiro, isso vai se repetir. A história nos ensina. Nos Estados Unidos, as primeiras condenações em relação à tentativa de golpe lá também, invasão do Capitólio, já saíram. O cara mais proeminente lá, que era ligado a um grupo lá de extrema-direita, pegou 22 anos. Aqui no Brasil os caras estão pegando 15, 17. Tá em linha com tentativa de golpe de Estado. Então eu tenho pena desses caras por 1 minuto pra gente só fazer essa explicação aqui, até porque o negócio não tem que ficar só neles, né? Agora a gente vai ver a coisa subir pros financiadores e pro Capitão Mor, né, o Pedro Falcão. Não, sabe o que ficou triste mesmo? É que eles falavam fechados com o Bolsonaro. Mas ele tá aí livre, pô. Não. Isso é verdade, mas primeiro eles foram fechados e depois a gente espera que fechem o Bolsonaro, né? Aí eles vão poder ficar fechados com o Bolsonaro. Se bem que esses caras, né, coitados, vão ser jogados lá na cadeia, não sei da onde, né? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro, quando for preso, tá igual o Cid quando foi preso, né? Fazia Cooper, assistia televisão, né?
há presos e presos no Brasil, né? Então, só para a gente fazer essa ponderação, né? Porque, apesar de serem criminosos, e agora a gente já pode falar isso tranquilamente, porque já estão condenados, então são criminosos, condenados, vão cumprir pena, mas a gente tem que levar em consideração como essas pessoas foram também cooptadas pela extrema-direita, foram, né, aliciadas pela produção falsa de notícias, pelo algoritmo, pelas redes sociais que não são reguladas no Brasil, porque o PL 2630 acabou que não passou, então não há regulação. Vejam só vocês a gravidade da coisa, como eu venho alertando aqui. Esses caras foram condenados, ficaram presos. O que acontece com as grandes redes sociais, as plataformas, as empresas de tecnologia, que se associaram à extrema-direita para ganhar dinheiro, e eu falo isso sem nenhum medo de errar. A partir do momento em que o YouTube ganha dinheiro com a programação da Jovem Pan, o YouTube está se associando à Jovem Pan em uma empreitada financeira para ganhar dinheiro com informação falsa sobre cloroquina, sobre golpe de Estado, incitação dos militares, tudo isso. Tudo que a Jovem Pan fez nos últimos anos, e não só ela, foi veiculado nas grandes plataformas de tecnologia. Agora, essas pessoas estão condenadas, a Jovem Pan está sendo investigada, possivelmente não será fechada, eu duvido, mas possivelmente vai tomar uma multa grande, né, por ter feito o que fez. E o que acontecerá com as plataformas que veicularam e ganharam dinheiro com essa história toda? Gente, parte dessas pessoas que serão condenadas pelo STF estavam fazendo live no YouTube e no Facebook no momento da invasão. Essas lives são remuneradas. O Facebook, quando faz uma live no dia da invasão da Praça dos Três Poderes, o Facebook ele veicula propaganda nesse vídeo. O Facebook ganha dinheiro diretamente da transmissão de uma tentativa de golpe de Estado. O que é que acontecerá com o Facebook nesse caso? Absolutamente nada. O Brasil é o paraíso dessas mega corporações de tecnologia. Porque não passamos uma lei para regulá-las. E vou falar de novo, inclusive com o apoio de uma certa esquerda aí, né? Veículos de esquerda, aquela coisa toda, que tem contrato com o Google, que ganha dinheiro aqui, que ganha dinheiro lá. E colocou os seus interesses financeiros na frente dos interesses da sociedade brasileira. Para a gente não esquecer disso. Se por acaso um dia voltarmos a discutir a sério o PL 2630, o tal do PL das fake news, né? Que de fake news não tem nada, eu vou voltar a falar nesse tema. Com alguma contundência, inclusive, tá bom? Antes da gente ir para cá, vamos lá botar os vídeos, né, Pedro Falcão? Temos alguns vídeos muito rapidamente para colocar. O primeiro vídeo que temos é o vídeo do advogado, um dos advogados. Aliás, eu não sei onde é que os caras acharam esses advogados deles aí, né? Tem cada advogado que apareceu ali. Inicialmente, essas pessoas estavam sendo defendidas pela Defensoria Pública e, em algum momento do processo, esses advogados apareceram. Aliás, não apareceram para defender os réus. Os advogados que falaram no STF ontem e anteontem ir para fazer política, fazer lacraçãozinha de rede social, fazer videozinho para TikTok e, eventualmente, no ano que vem, talvez a gente veja algum desses caras aí pleiteando vaga, como diz o Alexandre de Moraes, para vereador do seu próprio município, porque é isso que essas pessoas fizeram ali. Ontem, primeiro, um advogado confundiu o Pequeno Príncipe com o príncipe, né? Antoine de Exupéry, Pequeno Príncipe. O menininho que mora no planetinha, que tem que limpar o vulcão e que tem que podar as arvorezinhas. Entendeu? Pequeno Príncipe. O outro, o príncipe, do Maquiavel. Né? O pensador que encorajava e que treinava. O Maquiavel era coach de reis, né? Se fosse hoje, o Maquiavel ia ser coach e ia estar vendendo curso no Instagram, né? O Maquiavel era o coach, né, dos reis da época, que dava as dicas lá de como o rei deveria levar o seu reinado, né? Aí o advogado fez essa fala ontem aqui no STF. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos.
Maquiavel, os fins justificam os meios. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Ai, ai, é sensacional, né? É espetacular, né? Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios. Tem tanta frase bonita do Pequeno Príncipe e o cara escolheu uma que ele não falou. E aí, em tese, deveria ter sido o que o Maquiavel falou. Mas o Maquiavel também não fala isso. Isso é uma leitura errada do Príncipe. Quem não leu, leia. O Príncipe é um livrinho desse tamanho assim, ó. É moleza de ler. Não existe essa frase no Príncipe do Maquiavel. Os fins justificam os meios. Não desse modo como é colocado. Não existe. Isso é um dilema moral que o Maquiavel coloca, na verdade, né? É uma questão filosófica. Quem assistiu a aula da Marilena Chauí, aliás, no ICL, sabe e vai saber interpretar isso. E aí o Xandão deu uma resposta, né? Vamos lá, Xandão. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonier de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste. Olha o passarinho. Ai, muito bem. O Xandão recebeu uma colinha ali, né? Tu viu que ele tinha um bilhetinho, né? Alguém deve ter notado, algum assessor do Xandão deve ter notado e escreveu no bilhetinho. Ele confundiu o Pequeno Príncipe. Ai, gente, é uma palhaçada, né? É uma imensa palhaçada. Vamos lá, a gente tinha mais um vídeo para colocar da advogada, mas vamos pular isso aí, Pedro Falcão, porque estamos no adiantado da hora. Vamos lá. Revista Fórum ainda, Flávio Dino se torna favorito para a vaga de Rosa Weber. Lula já fala em Dino como ministro da Corte a interlocutores. Indicação do ministro da Justiça resolve parcialmente a pressão de movimentos sociais, mas cria um problema para o governo, diz aqui a revista Fórum, né? O governo vem sendo muito pressionado para indicar uma ministra negra para o STF e agora começa a ventilar, isso é normal, tá, gente? É teste AB, como faz em rede social, né? Vaza o nome de um e vê a repercussão, vaza o nome do outro e vê a repercussão. Então, por enquanto, não quer dizer nada, tá? Por enquanto, estamos sendo todos manipulados, saibam disso, né? Estamos sendo manipulados com consciência, né? É importante a gente saber que a gente está sendo manipulado. Então, eu estou avisando para vocês, por enquanto, estamos sendo todos manipulados, né? Isso aqui não tem informação oficial de nada, ninguém fala isso em é tudo bastidor, é fofoca, parará, parará. Isso é assim que é mesmo, tá bom? Roda o nome de alguém para ver se vai bem. Se aparecer uma coisa muito grave, opa, tira aquele. Roda o nome de outro e vê se vai bem. Encher um pouco o saco, mas esse até que vai bem, né? Então o nome do Dino vem um pouco nessa esteira para ver se, mas se não for uma ministra negra, pode ser o Dino compra, né, na opinião pública, algumas consequências positivas para esse caso, né? Muita gente que hoje está pressionando para que seja uma ministra, uma mulher negra, vai falar, se não for uma mulher negra, mas tudo bem, ainda bem que é o Dino e não é o não sei quem, né? Então tem esse intuito, tá bom? Pra vocês saberem e ficarem ligados por aí. Aqui a gente fala mesmo, né, o Pedro Falcão? Se eu não falasse essas coisas, ia ser muito mais fácil pra minha vida, tá?
né? Porque tem gente depois que eu falo essas coisas, tem gente que depois me liga, né? Me manda mensagem, pô, demônio, não sei o que, né? Mas é aqui assim, quem quer estar bem informado tá por aqui, quem não quer, quem quer ser enganado vai para outro lugar. Aqui não fica, a coisa não fica por trás não, tá bom? Seria muito mais fácil eu falar, olha, fazer aquela tipo de análise, né? O Pedro falou, não, olha, não, mas realmente, Flávio Dino, tá, não, Flávio Dino é um ótimo nome, uma ótima pessoa, não há dúvida disso, mas esse tipo de análise vocês vão ver em outros lugares, tá bom? Eu tô falando para vocês aqui como a coisa roda de fato. Isso aqui é testagem e rodagem, tá? Ah, tem um monte de gente enchendo o saco aí pro Lula colocar uma mulher negra. Tá, o que a gente faz? Bom, se a gente rodar um boato de que a gente vai colocar o Flávio Bolsonaro, a pressão para colocar uma mulher negra, ela aumenta. Esse é o jogo, tá, gente? Então o que a gente faz? Ah, coloca um nome que seja simpático para as pessoas que estão pedindo esta mulher negra no STF, aí coloca um nome simpático, que é o Dino. Aí essa pressão diminui. É assim que funciona. Essa é a política real, tá bom, gente? Para quem quer saber, tá aqui. Quem não quer saber, não tá aqui. Né? Tem muita gente do meio político que não gosta que eu fale essas coisas, mas a real é como a real é, tá bom? O público que me acompanha aqui sabe como é que o programa funciona. Vamos lá, Lula vai se encontrar com Biden nos Estados Unidos, já falamos, né? Já foi dado risada, né? Pacheco apresenta a proposta para incluir na Constituição proibição do porte de qualquer tipo de droga. Eu vou falar sobre isso na próxima semana. Eu não sei, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu de onde essa ideia? Isso eu gostaria muito de saber. Vou fazer uma pergunta diferente. Quem se beneficia se o senhor levar adiante essa ideia? Pedro Falcão, quem você acha que se beneficia? Em um contexto em que o presidente do Senado quer mudar a Constituição brasileira para criminalizar pessoas que portem qualquer tipo e qualquer quantidade de droga. Eu acho que se beneficia, por exemplo, o PCC se beneficia disso. O PCC é uma empresa que funciona porque existe um mercado ilegal. Quanto mais você ilegaliza esse mercado, melhor para o PCC, para o Comando Vermelho, para os amigos dos amigos, né? Para todas as facções que comandam o tráfico de drogas no Brasil, para elas é ótimo isso aqui, viu, Pacheco? Não estou dizendo nada além do óbvio, tá bom? Quem mais eu acho que se beneficia? Porque isso aqui... Aécio Neves, você acha? O Pedro Falcão acha o Aécio Neves. Não sei, não posso falar por mim. Quem mais eu acho que se beneficia? Eventualmente no futuro próximo, por exemplo, se os deputados e os senadores quiserem aprovar no Brasil a privatização de presídios, porque isso aqui vai aumentar o número de gente presa. Né, Pacheco? Será que tem relação entre uma coisa e outra? A gente vai avaliar conforme a carroça for andando, viu, o presidente do Senado? Mas eu tenho a impressão de que depois de tentar forçar essa história aqui, vai aparecer um projeto por aí para privatizar presídio no Brasil. E aí as empresas privadas ganham quanto mais gente presa tem. Impressão, tá bom? É só uma impressão. Gente, a grande bomba do dia hoje seria, mas eu não vou dar atenção para isso, vou explicar por quê. Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou o dinheiro de joias ao Bolsonaro. Isso aqui, neste momento, é capa da revista Veja, tá bom? Isso aqui não é a delação oficializada, não tem provas, vocês sabem como eu estou tratando esse caso aqui. Eu espero que, de fato, Mauro Cid esteja falando isso, eu espero que ele possa provar e eu espero que o Bolsonaro vá para a cadeia. Agora, o que eu desejo não tem a ver com o que é de fato, o que está de fato acontecendo neste momento. Isso aqui é um diz-que-me diz-que do que o Cid teria falado da delação, possivelmente a coisa que o advogado do Cid está falando por aí. Possivelmente, não sei quem é a fonte da informação, estou falando aqui. Possivelmente é o que o advogado está falando, tá bom? Então, por enquanto, o que temos hoje, capa da revista Veja, nesse momento, o Cid vai falar que sim, que entregou o dinheiro das joias na mão do Bolsonaro. Isso sequer é novidade. O próprio advogado do Cid, o César Bittencourt, já tinha falado sobre isso naquelas primeiras entrevistas amalucadas que ele deu lá na Globo News, pra Veja, não sei o quê. Já tinha falado isso, tá bom? Então agora, aparentemente, isso está na delação do Cid, que já foi homologada. A delação ainda não está pública, então a gente não sabe se isso está de fato na delação, porque se é o advogado que está passando essa informação, me desculpa, não tem credibilidade para isso, mostrou nos últimos tempos que não tem. Pode não gostar do que eu estou falando, 2 trabalhos.
E, segundo, eu quero ver papel. Quero ver delação homologada, com carimbinho de justiça, com assinatura e com prova. Senão, para mim, validade, por enquanto, zero. O que é que pode estar por trás disso, rapidamente, antes da gente fechar nossa rede aqui? Prestem atenção, que é importante. O Mauro Cid vai dizer que entregou dinheiro na mão do Bolsonaro. Mônica Bergamo, Cid deve poupar Michele Bolsonaro da delação. Isso matéria de hoje. Matéria do mês passado. Valor do Rolex foi para Bolsonaro ou para Michele, diz o advogado. Então, um mês atrás, o dinheiro poderia ter ido para Michele. Agora já não tem mais Michele no caso. Atenção aos movimentos. Eu falei ontem, delator pode mentir e omitir. Quem disse que não? Pode mentir e omitir. Um mês atrás, o dinheiro poderia ter ido para Michele. Agora não tem mais Michele na delação. O Cid vai poupar a Michele, diz a Mônica Bergamo. E aí, o que é que temos pela frente? PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível, antes da inelegibilidade, ficou de fato e aposta em Michele, mesmo com o caso das joias. O que é que pode estar acontecendo aqui? Já está óbvio para todo mundo. O Bolsonaro não tem mais salvação. Está inelegível e está muito enroscado em vários casos na justiça. Agora o Cid pode poupar a Michele e a eleição acontece daqui a 3 anos. Então fiquem de olho. Delator não pode mentir. Sim, gente, delator pode mentir e omitir. Atenção no que está sendo armado com essa delação do Mauro Cid. Eu não estou falando que a Polícia Federal está armando nada, nem nada. Estou falando o seguinte, o delator vai contar a história que convém para ele. Ele vai entregar o suficiente para fechar uma delação e ponto. E ponto. Tá bom? A gente acorda cedo, né, Pedro Falcão? A gente tá ligado no que tá rolando aqui. Ó, rapidamente, antes de fechar a nossa rede, dia 28, atenção aqui, ó, dia 28, às 8 horas da noite, uma super palestra do ICL, mais uma, né, com a Monja Cohen, como lidar com a ansiedade e o estresse. O link para você se inscrever, icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta, uma palestra gratuita, ao vivo, aberta para todo mundo. Não é uma aula, não é nada que seja muito, que você tem que fazer anotações específicas. Não, você pode mandar para sua mãe, para sua vozinha, para o seu vozinho, para sua tia, para o seu filho, para sua filha, pode ser, sabe, molecada de 12, 13, 14 anos, até qualquer pessoa, porque de fato é uma palestra da Monja Cohen, ao vivo e exclusivo no ICL, dia 28, inscrições gratuitas, icl.com.br/desperta. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimurê e também pela Rádio Brasil Atual. Até segunda-feira. Tchau, gente. Muito bem, galera, estamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Lembrando que o ICL agora tem programação amanhã toda. Então vocês ficam com o ICL neste mesmo link das 7 da manhã até as 11h30 da manhã. Está começando agora o ICL Notícias. Primeira edição com todas as principais notícias, muitas coisas que a gente já esquentou vocês aqui, já deu a partida inicial, agora serão comentadas a fundo lá no N1, tá bom? Hoje com o Eduardo Moreira, estará presente o Eduardo Moreira. Eu já sei inclusive sobre o que Eduardo Moreira falará, mas eu não vou dizer aqui. Não vou dizer. Vocês têm que assistir o N1 que está começando agora. Assistam, porque é importante e é impactante de fato, tá bom? Tem a ver com uma coisa que a gente falou hoje no programa aqui, mas eu não vou falar qual é, tá bom? Mas é revelador. Vai ajudar a gente a terminar sexta-feira com a cabeça um pouco mais aberta também, que é muito objetivo do ICL, né? A gente não fica dando só notícia aqui, a gente fica ajudando todo mundo a ser um pouco mais ligado no que está rolando no Brasil e no mundo, tá bom, gente? Muito obrigado. Segunda-feira estaremos de volta. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like antes do programa acabar. Inscrevam-se nos canais do ICL e não esqueçam de fazer a inscrição também para a palestra que vai ter da Monja Cohen, icl.com.br/desperta. Vai ser no dia 28, às 8 horas da noite, uma super palestra com um dos principais nomes da espiritualidade do mundo, né? Pessoa que ajudou aí a expandir, né, e divulgar os preceitos do budismo, né, principalmente para
para massa, né? Fazendo um excelente uso das redes sociais. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Tchau. Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Coen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Coen. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil, onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais, mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras, né? Então, um material não só reflexivo, mas empírico também. E por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem. Eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje. Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a cada um de vocês.